Olá, gente! Nós vamos falar de Ezequiel 17, a parábola das duas águias e da videira. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel e diz: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores, tomou muda da terra e a plantou no campo fértil, junto de muitas águas, como o salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. A segunda águia que ele diz, conta o seguinte: houve outra grande águia, e de grandes asas e muitas penas, e eis que a videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Disse Deus: acaso prosperará ela? Não lhe arrancará as águias as raízes e não cortará os seus frutos para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por sua raiz, mas ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Diz o Senhor, então: dize a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Pois eu vos digo: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes e o levou para a Babilônia. Tomou de uma estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para que mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habita o rei que a fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, no meio da Babilônia será morto, nem com grande exército Faraó o ajuntará na guerra, pois desprezou o juramento, violou a aliança feita com aperto de mão e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. E o que é que mostra? Esta águia, a primeira águia, aquela que levou a ponta de um cedro, que é uma das árvores mais duras, uma das melhores, que era usada para fazer castelos, para templos, boas embarcações, ele arrancou a ponta mais alta do seu ramo e levou para uma terra de negociantes. Quer dizer, quando Nabucodonosor veio com a Babilônia a Jerusalém, ele levou os príncipes, ele levou cativo o rei que estava ali, mas levou para guardar na sua cidade, e ali deu eles, fez aliança, que se eles se comportassem bem com eles, eles poderiam crescer, e ali eles poderiam prosperar. Mas o que fizeram? Eles tentaram
prejudicar Nabucodonosor. Eles não cumpriram a aliança que firmaram com aperto de mão. Pelo contrário, eles quebraram a promessa que havia sido traçada. E uma vez que essa promessa foi quebrada, já não havia mais responsabilidade da parte de Nabucodonosor, lá na Babilônia, em manter essa aliança. Por isso que ele faria com que a terra, ela pagasse, Jerusalém pagasse pelo que estava a fazer com o povo que tinha ficado na cidade e ser governado por aquele que ele deixou ali como governante. E não adiantava eles pedir ao Egito que viesse ajudar, porque mesmo se o Egito viesse, o faraó, trouxesse o povo lá do Egito, eles também seriam mortos à espada. Quanto à segunda águia, aquela que era simples, que lançou a videira, as raízes e estendeu o seu ramo numa cova com plantio para que regasse ali à beira das águas. Quem é ela? Aqui nós vamos ver. Portanto, assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entregarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos e as tropas cairão à espada, e o que restarem serão espalhados ao vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Agora, quanto a essa segunda águia, mas assim diz Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal do seu ramo, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. E no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará fruto e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Quer dizer que aquele que tinha tudo para continuar no poder, que foi levado até com certa glória, ele não soube manter a glória que lhe foi oferecida. A mão que o Senhor estendeu, fazendo com que Nabucodonosor, na Babilônia, o preservasse com vida e mantivesse aquele povo ali, vivendo naquela terra de forma abençoada. Ao contrário disso, aquele povo que ficou ali em Jerusalém, morando naquela cidade, que ela tinha sim sido antes destruída, tinha sofrido muitas perdas, mas alguns ou outros que sobreviveram, que ali moravam, esses agora estavam sendo tratados como a melhor árvore que o Senhor fez, porque o Senhor escolheu que ela cumpriu a função a qual ela tinha que ser cumprida. Essa águia é Deus. É Deus, ele quem trata com todas as pessoas. Ali ele usou o papel de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ceifar esse cedro, que uns não souberam reconhecer a soberania do Senhor e a oportunidade que eles estavam recebendo para viver o melhor daquela terra para onde eles foram. Em compensação, é aquela águia, Nabucodonosor, da mesma forma que deixou alguns ali para viver em Jerusalém,
para suprir as necessidades da terra lá, onde ele estava habitando com os demais reis e príncipes que ele levou preso. Esses souberam reconhecer a importância do Senhor e souberam valorizar a bondade que Nabucodonosor demonstrou com eles, porque eles reconheceram que ali estava a mão do Senhor. E por isso que o Senhor fez próspero. Por isso que o Senhor fala que Israel, ele o plantou e o produzirá ramos e dará frutos e fará cedros excelentes. Mas para tudo isso, o povo observou os mandamentos do Senhor. Então, aqui mostra que o Senhor, ele importa com a atitude que as pessoas tomem.